noite. Noite coletivo, porque eu já dei individual. Boa noite também quem está prestigiando de forma online esse tão bom trabalho, curso, esse desafiador tema. E estou aqui a convite para falar para vocês de um tema que não é muito fácil, mas precisa ser dito. A classe mais interessada na igreja sempre tem, né, um grupo mais rígido que eles são, de certa forma, formadores de opinião. E eles precisam debruçar sobre esse tema, não temos como fugir dele. Queria, nessa noite, que de início num voo panorâmico assim, falar um pouquinho dos dados, dos números e da relevância. Depois, abordar um pouquinho do nosso tempo que nós vivemos, né? Quem já disse que quem não consegue ler o tempo nós vivemos e interpretar esse tempo e aplicar-se nesse tempo, ele está perdendo tempo. Então, conhecer um pouco do nosso tempo e, o mais importante, no final, um parecer bíblico. E, acima de tudo, entender que esse tema, a bandeira, a luz vermelha, já está se acendendo e talvez, para nossa tristeza, em alguns anos, a luz da vermelhinha acendeu, já indicando a possibilidade de uma pandemia, que é assustador o número de suicídios. Então, primeiro eu quero parabenizar os organizadores por tratar o tema. Tem muitas igrejas que passam de lado, né? Pelo menos como aquele que o bom samaritano atendeu. Os outros passam de lado e, não, isso aí não é um assunto difícil. Se eu falar alguma coisa, se eu falar que a pessoa crente não se suicida, se eu falar que ele se suicidou, ele não é crente, coisas assim vocês já devem ter ouvido, né? E aí preferem sair pela tangente, e não dá, porque o problema já foi dito aqui hoje, ele é tangível, ele existe, ele está aí. Ok, então, eu espero desta forma poder conversar com vocês aqui. Vamos lá então aos nossos slides aí. Algumas coisas me assustam. Deve assustar você também. Primeiro, 7%, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o índice de crescimento de suicídio por ano. A cada ano, cresce. Não há uma estabilidade, não há uma diminuição, mas acaba crescendo. 800 mil pessoas por ano no mundo dão cabo à vida. É isso mesmo, 800 mil pessoas. E ainda, alguns dizem assim que esse número pode ser maior. Esses são os casos documentados. Bom, alguém fazendo assim uma estimativa diz que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a sua vida, de algum jeito. Acaba a sua vida. É a segunda causa morte de jovens entre 15 e 29 anos. Bom, falei para vocês que uma luz está acendendo. Realmente, dados, a Organização Mundial de Saúde, o site deles vocês podem confirmar. Mas, além desse mal maior que é o suicídio, tanto nos choca, também existe outras situações que está relacionado com a depressão. Do suicídio e a depressão. A depressão, ela, em graus menos ou em graus
mais agressivos, ela está presente como nunca antes. E também a igreja é cobrada nesse momento para tratar essa questão. Bom, a incapacidade de realização de tarefas cotidianas da faixa etária de 10 a 19 anos. Sabe aquelas coisinhas, vamos dizer assim, que seu pai mandava você fazer? Eu, pelo menos, eu não tinha problema nenhum, eu fazia, e aquilo não era um grande problema para mim, não era um peso. Mas hoje estou pensando no pensamento de massa. Você fala para um adolescente, para ele fazer alguma atividade simples, ele não tem disposição. Talvez nem seja incapacidade, mas perdeu o gosto, o sabor. E a gente não consegue nem entender por quê. Ele tem tudo. Não é por ausência. Aparentemente, ele tem tudo. Ele tem o conforto, ele tem uma boa escola, ele tem uma boa alimentação. Em alguns casos, também, dando a massa, lógico, que há casos que não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é que seja no bairro da cidade mais humilde, com mais deficiência, em todos os sentidos, ou seja, no bairro da cidade onde a educação está resolvida, a segurança está resolvida, a saúde está resolvida, a economia é boa, também está acontecendo depressão. Quando então você olha para as crianças, minha esposa é professora, psicopedagoga da escola pública de Curitiba. E ela, há alguns anos já, ela disse: nunca outrora houve um desinteresse tão grande pela aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem, você tem que estar reinventando e tentando, de certa forma, educar. Então, a depressão prejudica a aprendizagem. É importante ressaltar que a experiência dela diz respeito à escola pública de um bairro deficitário, vários problemas. Mas, até onde sabemos, a realidade está presente também em outras escolas. Talvez não nível menor, mas também está presente. Nos adolescentes, problema sério, e eu já lido com isso na minha igreja, para mim, a automutilação. Cortar-se, cortar as pernas, em vários lugares no corpo, fazer cortes, porque precisa de achar um significado para a vida, ou então uma forma de expressar a sua angústia nos desafios de viver. Então, também são problemas. Em adultos, idosos ou adultos, a falta de significado na vida, falta de significância. Não sei por que eu estou existindo, não sei por que eu estou aqui, cheguei até aqui. O mais idoso, ele sofre com o abandono. Ou seja, nós estamos, então, vivendo uma situação que é caótica. E a igreja tem que parar, tem que debruçar sobre esse tema. Nós temos que conversar sobre suicídio. Bom, eu falo isso porque há alguns que pensam, quanto mais se mexe em um problema, mais você pode estar fazendo comercial, pode propagar. Talvez alguém que nunca tinha pensado passa a pensar. Não, depende de como você coloca. Mas eu penso que a igreja tem que trabalhar, tem que fazer parte das disciplinas. Mas tem pontos positivos. Até aqui nessa primeira fala minha, de dados e números, a Organização Mundial de Saúde,
diz que de cada 10, 9 podem ser evitados. 10 tentativas de suicídios, 9 pode ser evitada. E aí eu penso, doutor, aqui entra a igreja para nós. Se a gente perceber que a pessoa está caminhando na solidão da vida, ou várias áreas da cidade, na sociedade que nós estamos inseridos. Bom, para mim isso é importante, esse dado. Trouxe até agora assim um caos, aqui acende a luz verde. É possível tratar isso. O suicídio pode ser evitado. Essa é a boa notícia que eu teria para dar para vocês, né? Ele pode ser evitado. E aí, algumas coisas que depois nós podemos fazer. Um psiquiatra de renome, Alexandre de Rezende Pinto, ele é da Universidade Federal de Vitória. Ele diz assim, tentando explicar o suicídio, ele fala assim: qualquer tentativa de suicídio é um pedido de socorro. A pessoa não quer se livrar da vida, ela quer se livrar do que a faz sofrer. Qualquer tentativa de suicídio, aos olhos deste psiquiatra, e ele não está sozinho, outros corroboram com ele, é um pedido desesperado de socorro. Não estou mais suportando algum tipo de dor, algum tipo de situação, ou então a própria vida. Perdeu o significado. Então a pessoa, ela está pedindo, ela não quer se livrar da vida, se livrar do problema. Então aqui agora eu entro com vocês em causas. Por quê? Eu já tive algumas vezes, poucas, graças a Deus, poucas, de ter que conversar com a família e um filho se suicidou, alguém da família. Não sei se vocês já tiveram essa triste experiência. E eu digo assim, nós não podemos e não temos autoridade para julgar, para tecer o julgamento, e você não pode, tem direito para isso. Mas é multifatoriais. A família fica sempre perguntando depois, mas por quê? Por que a pessoa fez isso? Uns tempos atrás, eu não vou citar nomes, alguém frequentava a igreja, morava com o filho, só com o filho. E o filho, a viúva. E um dia, o filho chegou, ela percebeu que ele chegou à tarde, um pouco tarde da noite, foi dormir. No outro dia ela fez o almoço, era domingo, os filhos normalmente vão nas casas dos pais, domingos. Ela subiu ao quarto, chegou lá, não é difícil, né? Você depois ainda lidar com esses restos que ficam. Então, suicídio, a gente tem que tentar evitá-lo a todas as formas, e esse primeiro passo é refletir e debruçar sobre o tema. Saber que pode ter um amigo seu, colega de serviço, vizinho seu e talvez até parente, e a gente tem vergonha de perguntar isso. Mas você percebeu uma tristeza, insiste em ficar, perguntar, está bem? Por um acaso você está pensando na vida em fazer algum tipo de, o termo, bobeira? Vida? Mesmo que a pessoa fala, imagina, claro que não, você está achando que é o pior que pode acontecer. Mas tem isso comprovado que existe e a gente precisa cuidar disso. Por quê? Eu disse que são muitas as causas, né? Às vezes uma desonra. A pessoa passou por uma vergonha, ela tinha um status
cidade, na sociedade onde ela vivia, às vezes até na igreja, porque para ainda agravar mais a situação, vocês devem ter acompanhado, e há um certo, não tão exagerado como os profetas do caos gostam. Eu já vi gente publicando assim em rede social, que milhares de pastores estão tirando a vida. Não, acho que são 5, mas as pessoas conseguem falar milhares de 5, 6, mas não importa, seja um, a dor é grande a uma pessoa. Então, uma desonra. Talvez a pessoa tropeçou numa área da vida, moral, sexual, na área profissional, e a pessoa não sabe suportar essa vergonha, e ele fala, é melhor eu morrer. Bom, doenças psíquicas. Citamos aqui a depressão profunda, ela é uma doença que leva a pessoa a cometer suicídio, se não tratada. Um perfeccionismo exacerbado. Tem pessoas que foram criadas numa exigência de um ego muito acirrado, rígido. E a pessoa, se um dia alguma coisa sair do seu controle, do trilho, ela então comete suicídio. Desilusões amorosas no Brasil. Eu acho incrível isso. A pessoa... Como acontece, para nossa tristeza, o marido mata a esposa porque separou dele e depois se suicida. Isso são números altíssimos. Por desilusões amorosas. Só aposta toda a vida dele na outra pessoa. É complicado. Medo de envelhecer. Medo de envelhecer. Às vezes perguntei para um jovem, nós estávamos conversando, falei, qual é o seu maior medo da vida? Ah, pastor, eu tenho medo de ficar velho. E de não ter quem vai cuidar de mim. Eu falei, rapaz do céu, ficar velho, ficar idoso, ainda mais para um homem, para uma mulher que é temente a Deus, é uma bênção. É bênção de Deus. Eu trabalhei um pouco com ele, mas tem quem não quer. Medo de sofrer decepções, ou lidar já com as decepções. As decepções existem. Elas existem, não tem como. Um grupo social não vai ser um grupo social sem decepções. Sempre alguém vai te decepcionar. Aquelas pessoas talvez sofram uma decepção até da própria família, do patrão, do pastor, dos presbíteros, da liderança da igreja, do diácono da igreja, do colega. E aí a pessoa acha que por causa disso agora acabou a vida. E eu encerro esse ponto aqui com uma afirmação que eu acho que é importante. Esta nossa sociedade, a nossa geração, ela sofre para não sofrer. Ela se mata, é um sofrimento maior do que esse, para não sofrer. Aquilo que você, que tem um cabelinho branco, os meus também caminham, situações pelas quais você já passou, que você achou, eu acho que não vou conseguir passar por isso, mas passou, enfrentou. Mas as gerações mais recentes, não sei onde nós erramos. Eles não têm esse suporte, eles já sofrem para não sofrer. Ainda mais hoje com a medicina avançada, tem gente que procura essas clínicas mais especializadas, porque ele quer saber qual a possibilidade que ele tem de contrair um câncer, uma doença degenerativa, alguma coisa, e mais ou menos quando que ele vai morrer. É que isto. Somado a isto, vem todo um aparato também da medicina, que tem ponto positivo, não estou criticando, mas que pode virar um sofrer para não sofrer. E você tem que começar a sofrer desde já para você não sofrer depois. E aí tem gente que fica neurótico, a pessoa não come mais nada, toma água.
Não, porque eu não quero, depois com meus 60 anos, eu ser surpreendido com uma diabetes. Mas então eu já começo a sofrer, e sofrendo para não sofrer, é uma marca. As pessoas não suportam sofrer. Eu estava contando para os meus filhos, não sei se vocês conhecem isso, mas creio que alguns conhecem. Quando eu era criança, a injeção era meu pai que aplicava em casa, no sítio. E era uma caixinha de inox, de alumínio, assim, que aquecia no fogo, pegava uma seringa, e eram as agulhas, era um negócio para boi. E a gente tomava aquelas injeções e, como diz uma senhora da igreja, e cadê que eu morri? Ela sempre fala isso, né? Hoje tudo é feito para não sofrer, para evitar qualquer constrangimento, para não sentir dor. Isso é sofrer para não sofrer. E aqueles tombos que a gente caía, hoje a gente caía e levantava, hoje vai para a UTI. Meu neto lá caiu da escada, eu fiquei pensando, nossa, caí do abacateiro uma vez, de cima. Me machuquei tudo, minha mãe fez uns remendos ali, mas hoje a gente sofre muito para não sofrer. Isso também é uma dessas marcas. Bom, e olhando para marcas do nosso tempo, a gente pode dizer assim que foi o século XX, foi o século das desconstruções. Então, desconstruíram tudo. Esse laço familiar que nós tanto valorizamos, sabe esse laço social verticalizado? Pai, a mãe, os filhos, o professor, pai, o pastor. Esse laço social verticalizado, ele foi desconstruído. E o que ficou um laço social horizontalizado. Você não sabe quem mais é quem na família. Se vocês me permitirem mais uma ilustração, eu fui fazer uma visita pastoral e cheguei e o pai disse para o filho, jovenzinho de 11, 12 anos, vá à padaria, filho, e busque lá pãozinho e mussarela, porque o pastor chegou, acho que ele queria fazer um café diferente. O filho olhou para ele, vai você. Não, filho, vai você. Não, não vou, não. Quanto o senhor me dá para eu ir? Então eu fiquei analisando isso que eu estou falando, né? Esse laço verticalizado desapareceu. Hoje, as famílias perderam esse ícone, esse referencial, esse ponto de ancoragem que era o pai e a mãe, e os pais também, da geração mais recente, não está sabendo lidar com isso. Então, dizem que é para ter uma liberdade, né? Para os filhos, os adolescentes, os jovens terem mais liberdade. Só que eles não estão tendo liberdade, eles não estão sabendo lidar quando não há voz de comando mais. Isso também corrobora para que, então, haja suicídio. Alguém já disse assim, que Charles Newman é o psiquiatra moderno. Então, no livro dele, diz assim, que em Freud, na época de Freud, se dizia assim, eu quero fazer, mas não posso, ninguém me deixa fazer, e a pessoa era reprimida. Agora, em Newman, eu quero fazer. Então faz, mas eu não sei o que eu quero fazer. Faça alguma coisa, mas eu não sei. Você tem 10 opções, mas eu não sei escolher. Se eu escolher uma, eu vou perder 9. Isso também leva e contribui para essa situação de falta de significado na vida. Os valores éticos, morais e religiosos cada vez tendem a ser
menos importantes. Sou de uma família, sou pastor da igreja, meus filhos todos estão na igreja, meus netos estão na igreja, meus filhos são músicos na igreja. Eu fui criado assim também numa igreja presbiteriana. Meu pai falava e a gente obedecia. Às vezes ele nem precisava falar. De manhã, por exemplo, se ele fizesse, sabia que era hora de levantar para ir para a escola dominical. Hoje, tem quase que fazer um acordo financeiro para tirar o filho da cama, né? Isso quando a esposa não tem que fazer para tirar o marido da cama, né? Para ir para a igreja. Então, não há um respeito com o espaço. Vocês devem ter acompanhado, igrejas estão sendo invadidas no Brasil. Valores não existem mais. E aí, o que acontece? Nós temos o que George Forbes diz, teatro, que diz assim: o homem desbussolado. Já ouviram esse termo? É a geração do homem desbussolado, ele não tem bússola. Como não tem valores que são absolutos, então ele está num oceano vazio do nada, sem saber de onde ele veio, onde ele está e nem para onde ele vai. Triste. E essa situação desconfortável também corrobora para o clima do suicídio. E a última desconstrução do século, eu separei 3 aqui, nessa desconstrução do laço social familiar verticalizado, foi desconstruído. O acervo, o comportamento pautado em valores éticos, morais e religiosos desapareceram. E, por último, a desconstrução da esperança futura no eterno. As pessoas estão perdendo a esperança. E um homem, uma mulher, um jovem sem esperança, ele serve para mais nada na vida. E um capitão do exército que ele dizia assim: um homem sem esperança não serve nem para bucha de canhão, nem para carregar o canhão. E nós estamos vivendo uma sociedade, então, que perdeu também a esperança no eterno. E aí, eu retomo aqui minha fala inicial, a igreja tem que chegar junto. As mensagens têm que ser voltadas para isso. Bom, a gente poderia dizer assim, que as colunas do fundamento, aquelas colunas, uma construção, lógico que numa metáfora aqui, né? Colunas de cimento e ferro, colunas aqui que sustentam essa construção. Metaforicamente, na construção da sociedade, essas colunas foram substituídas por pilares de gesso. Lá na minha igreja mesmo, nós tem as colunas que sustentam, tá? Mas tem 2 colunas, 2 pilares. Todo mundo chega achando que é um pilar, é um negócio de gesso. Você deu uma cotovelada naquilo, é capaz de quebrar, mas ele é bonito. Então, esta aparência da sociedade também tem levado a desastre. É tudo de aparência, não tem algo tangível, sólido. As pessoas, alguém gosta de comparar assim, olhando para a mitologia, que diz assim, que se tem 2 pessoas na mitologia que é interessante, e na história dos gregos também. E Sócrates é o cara mais feio que você pode imaginar que tem, assim, se olhando a figura dele. Mas por dentro, ele tem muito conhecimento. Ele é bonito por dentro. E na mitologia tem uma outra pessoa que você já ouviu falar de Narciso. Narciso era tão lindo, que um dia, na mitologia, ele olhou numa poça d'água, viu o rosto dele e se apaixonou por ele, a ponto de morrer por ele. Mas por dentro, ele era bonito por fora, mas por dentro ele era podre. Então, hoje a nossa sociedade é a sociedade do TikTok,
é a sociedade da foto bonita para o celular, mas é só aparência. Eu costumo dizer assim, a personalidade algodão doce. Algodão doce, vocês conhecem? O brasileiro gosta muito, mas não tem nada, não tem nutriente. Um negócio bonito. Se apertar ele, só fica açúcar na sua mão. Nada. Todos esses elementos colaboram para que tenha o ambiente propício para a pessoa simplesmente tirar a vida. Por quê? Reitero o que eu já disse. A dor de viver para muitos ficou insuportável. Nós não estamos falando em tragédias, em doenças, em diagnósticos médicos negativos. Nós estamos falando viver, enfrentar os dissabores da vida. Vai estar ficando insuportável a ponto da pessoa fazer besteira, dar um tiro no ouvido, pular de uma ponte, coisas assim tão absurdas. Bom, começo a partir de aqui a apresentar algumas soluções. Quais são os paliativos que o mundo oferece? Completudes ilusórias. O ser humano, ele sempre busca essa completude. Ele desesperadamente busca essa completude. Nós, de teologia, de cosmovisão reformada, sabemos que essa completude é Deus, é Cristo. Sabemos onde perdemos essa completude, lá no Éden. Quando pecamos, quando Adão pecou, pecamos com ele. Ele é o representante da raça, representante federativo. E perdemos essa completude. Quando nos encontramos, ou quando Cristo nos encontra, essa completude é restabelecida. Mas e o mundo sem Deus? E aí eles buscam essa completude em paliativos como diversão em grande dose. Diversões, essas baladas, essas coisas que acontecem no mundo. E as pessoas estão ali, às vezes em Curitiba é muito comum, não chega a sexta-feira logo, para quê? Para ir para bagunça, para ter dor de cabeça, para beber, para diversão em grande dose. É uma tentativa de ocupar a cabeça da pessoa, é uma proposta paliativa. Gratificações imediatas. As pessoas querem de imediato já resolver as coisas e gratificações imediatas. O filho vê por exemplo, saiu agora álbum da Copa. E eu fiquei imaginando nos anos 70, na minha infância, a gente comprava um pacotinho quase que por mês, por semana, até colecionar. Eu vejo hoje lá o meu genro. Comprou o álbum, foi lá e comprou todas as fotos de uma vez e deu para o meu neto, ele já preencheu o álbum dele. Eu falei, isso não tem graça. Gratificação imediata. É uma geração assim, né? Aí substâncias tóxicas, bebidas, drogas, tudo isso. E soma-se a isso psicologia positiva. Em 1980, quando chega a psicologia positiva, dizendo, 3 passos para você ser feliz. 10 maneiras de você ficar bem com a vida. Respire fundo, faça, autoajuda, que não leva a nada. E aí, o que acontece? O suicídio chega um momento para pessoas que experimentaram todos esses paliativos que eu disse aqui e não deu certo, pega e fala, vou tirar a vida. E o cardápio da morte, você tem eutanásia, você tem distanásia, você tem suicídio assistido, suicídio previsível, o suicídio violento, que é o que a gente mais conhece, quando a pessoa tira a sua vida porque não dá mais, eu não importo mais. Bom, então nós entramos no último tema nosso. O que nós podemos fazer como igreja? Tem que chamar, como vou dizer agora de algo que eu faço no meu gabinete pastoral. Eu chamo a pessoa para a Bíblia e eu pego o livro que parece menos
teor menos conciliativo, mas é Gênesis. Eu trabalho com a pessoa, e essa pessoa, ela é uma pessoa integral. É uma coisa que as igrejas têm que pensar. Ela é bio, psico, social e espiritual. Não tem como a pessoa dizer assim, olha, eu sou uma bênção na igreja, mas eu sou socialmente, eu não pago, eu não convivo bem no meu condomínio, na escola eu não me acerto com ninguém, o meu casamento é um desastre, mas espiritualmente sou bom. Isso não existe. Nós, formada, damos risada dessa história, mas nós também sabemos que muitos ditos evangélicos no Brasil vivem fuga para o espiritual, se esconde atrás do espiritual, que não é o espiritual bíblico. Bom, então eu disse que eu vou trabalhar com ele, olhando ali para Gênesis, eu chamo, pensa bem o Criador. Quanto as demais criações ele dizia, haja, e aquilo vinha à existência. Quando chega no homem, há um ato solene. Ele diz, façamos o homem. Calma, parece que houve um ponto litúrgico na criação. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, nós podemos dizer que esse olhar teológico integral do homem, nós podemos dizer, olha, você traz em si algo muito importante. Você está se comportando como criatura inferior. Mas o homem, segundo Berkhoff, o teólogo, é a coroa da criação. Deus soprou em você o Espírito. Você não é uma matéria. Você não é uma ameba, como diz os evolucionistas. Você é um ser criado. Você tem algumas coisas. Eu costumo brincar assim. Eu chego na minha casa, o meu cachorro não está com a patinha aqui no queixo. E eu pergunto para ele, o que foi? Nino. Meu cachorro chama Nino. Ele fala, estou triste da vida. Mas por quê? Eu digo que ele é o cara mais feliz que tem. O cachorro não sabe que vai morrer. Não sabe que tem pandemia. Não é verdade? Mas seres humanos são complicados. Mas eu digo, você foi criado com autodeliberação. Eu estou aqui porque alguém me convidou e debaixo da graça e da misericórdia de Deus, eu autodeliberei pegar o meu carro, sair de Curitiba e vir aqui. Vocês estão aqui porque vocês se autodeliberaram fazer isso. Vocês que estão assistindo pela internet, vocês autodeliberaram assistir. Nós somos seres humanos. Então nós podemos usar essa autodeliberação para reorganizar a nossa vida, as nossas escolhas. E aí, você vai trazendo e conscientizando a pessoa para ela ser um ser responsável. E é o que acabou se desfazendo. A pessoa, todo mundo é responsável, não eu. A culpa não é minha. A culpa são dos meus pais que me criaram. A culpa é do serviço, a culpa é do político, a culpa é do patrão, a culpa é da professora. Vocês percebem que falta nós como igreja, para lidar, assim, alguém poderia dizer que não tem o que fazer para lidar com quem já se suicidou. Nem é a proposta do curso. Seria um despropósito. Mas é para a gente lidar e saber que o que parece ser uma festa para o mundo, essa libertinagem, desculpa o termo, essa liberdade exacerbada, na verdade está matando os nossos jovens, está matando pessoas, porque eles estão se afastando cada vez mais desta bússola. Para nós, a palavra de Deus. Dessa esperança no eterno, Cristo Jesus. Dessa completude. Cabe nós, a igreja, então, não reinventar uma nova mensagem, porque o nosso desafio não é pregar novo, é pregar de novo o Evangelho como ele é, mas de tal forma que a gente alcance esses corações. E aqui, eu penso que a igreja, às vezes, ela está errando. A gente tem que pensar em como alcançar sem negociar o santo Evangelho de Cristo e a palavra de Deus, mas
aplicar de tal forma que a igreja seja relevante para evitar esse grande número de suicídios. Eu queria só, assim, eu não quero deixar você desanimado nem apavorado, mas 7% aumentando constantemente, isso vai chegar nas portas das nossas casas, vai chegar cada vez mais próximo de nós. Ou a gente pode sair daqui hoje e ir para casa e dizer, não, eu ouvi algumas coisas, eu pensei, mas eu não tenho o que fazer. Nós podemos escrever, nós podemos publicar, nós podemos aconselhar, nós podemos conversar com os nossos filhos, descobrir palestras em escolas, nós podemos falar em outras áreas da sociedade que nos permite acesso. A igreja tem que se envolver nisso. Ela tem que ser sal da terra e luz do mundo para resolver isso. Bom, concomitantemente com o trabalho espiritual, o ser humano é um ser biopsico-espiritual. Então, o médico psiquiatra Antônio Aragão, ele é da Federal de Sergipe, ele diz assim que uma pessoa tem qualidade de vida melhor, que se alimenta melhor, e emocionalmente ele participa de palestras, então ele adquire mais resiliência, e clinicamente está bem, ele se consulta, porque a depressão e o suicídio pode ter causas orgânicas, e grandes partes têm. E tem uma alimentação mais correta, mais direcionada, ou acompanhada, se for o caso, que tem bom tempo de sono, que não gasta, não usa entorpecentes de forma alguma, essa pessoa é menos propícia ao suicídio ou à depressão. Então, a igreja pode trabalhar só o espiritual e esquecer de criar, propiciar ambientes assim, para que haja essas atividades que não tem nada errado. Sempre a igreja tem uma missão que é só dela, é evangelizar, é pregar o evangelho, a proclamação da palavra de Deus, ministrar os sacramentos. Isto é função primeira da igreja. Mas a igreja também pode visitar essas outras áreas e trabalhar desta forma, com cursos, com palestras. E aí cada igreja tem que inventar um jeito de ser responsável por essa invenção de evitarmos essa questão do suicídio. Bom, você poderia dizer assim, e a Bíblia quanto a homens? Bom, nós sabemos que pelo menos 4 pessoas na Bíblia se suicidaram. Saul, diante da guerra, está perdendo, cair na mão dos inimigos. Ele primeiro pede para o moço dele matá-lo. O moço, não posso fazer isso. Ele mesmo pegou a espada e se jogou, se matou. Saul havia desobedecido a Deus. O versículo vai dizer assim, que em 1 Crônicas 10, 13, que Saul morreu porque desobedeceu a ordem de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, nós temos um caso, poderia dizer, dentro dos nossos arraiais, porque que muitas pessoas também cometem suicídio. Às vezes não é uma depressão, às vezes tem causas de abandono de Deus. Precisa trabalhar isso. Também Sansão, sabe, ele está cego. Mesmo Sansão, que foi resultado de oração a seu pai, um anjo visitou e disse que ele teria um filho, seria libertador. Mesmo assim, esse homem vai colocar as mãos nas colunas dos deuses pagãos que estavam zombando dele, humilhando dele e dando festa com a desgraça do servo de Deus. E ele pede a Deus: Senhor, me devolva a força, eu vou morrer. É um suicídio, mas eu vou derrubar essas paredes, essas colunas, e todos vão morrer.
para quem gosta de problemáticas, né? Um dia alguém falou assim, eu falei que Sansão foi salvo. Claro que não, quem comete suicídio não é salvo. Aí eu abri com ele a Bíblia e lógico que ele ficou meio assim assustado, mas você talvez já saiba disso, não vai ficar. E li com ele no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 32, diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas e Sansão. Está na galeria de fé. Como é que você vai falar que esse homem foi salvo? Aí eu penso naquele momento de você consolar as pessoas. Tem pastor que é muito duro, arranca-toco, ele chega assim e fala, não, se matou, não, eu nem faço funeral. Tem que ter cuidado. Não vamos desse mundo para julgar ninguém, nem nada. Ainda mais num caso que tem uma família que morre quase sempre junto com quem faz isso. Você tem aqui. Aí você tem também outros, Judas, por exemplo, no Novo Testamento, que vai lá e se enforca. Aitofel, em 2 Samuel, diz que era um homem que o conselho dele era como o conselho de Deus, era um homem, parecia bem resolvido, mas quando Absalão se revolta contra o pai, Davi, ele apoia Absalão, e aí ele fica com medo do que de fato vai acontecer, Absalão vai morrer, ele pega também, vai numa árvore e se enforca. A Bíblia fala de homens assim. Mas mais ainda, a Bíblia fala de homens que desejaram a morte. E homens de Deus. A gente diz, Jó, sempre lembra dele, mas ele pede a morte. Ó Senhor, por que você não me matou? Jeremias diz isso, por que eu não morri no ventre da minha mãe? O que eu estou fazendo aqui, né? Elias, debaixo lá da árvore, ele deita. Aí um anjo do Senhor vai falar com ele e fala, eu quero morrer, não sou melhor que meus pais, e aí, se eu não morrer, a rainha vai me matar, eu desanimei com a vida, eu quero morrer. E você já parou para pensar se ele faz essa besteira, né? Se não a intervenção divina? Daqui a pouquinho ele é conhecido por ter sido levado no carro. Ele poderia ter feito uma bobeira lá. Então a gente tem que trabalhar com as pessoas mostrando a esperança. Mostrando que, quando eu falo que tem... Jeremias também vai pedir a Deus a morte. A Bíblia diz sim que Jesus estava tão triste naquele momento antes da sua crucificação, que a sua dor, sua alma entristeceu até a morte. Então, essa tristeza cruel, ela não está isolada, né? Ela é assunto teológico. Nós temos que trabalhar. Um texto que eu uso sempre, eu também deixo para vocês, eu gosto muito de trabalhar com quem está em depressão profunda e que eu suspeito que está querendo fazer besteira. Isaías 54, com ele eu quero encerrar aqui a minha fala. 54 de Isaías, no versículo 8, no versículo 10, até o 10, eu gosto de ler com a pessoa bem paulatinamente e conversar com ele. Quando eu sinto que isso está acontecendo ou prestes. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento. Mas com misericórdia eterna eu me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Eu fico mais com o 8, na verdade, mas você pode prosseguir também, dado o nosso tempo. No ímpeto de indignação, eu, diz o Senhor,
está se referindo a Sião, a Jerusalém. Por um momento de indignação, eu escondi de ti a minha mão, eu trabalho a minha face. Pode ser algum momento na sua vida você se sentiu abandonado, sozinho, quando a pessoa está em crise. Textos como esses, ou você pode ir para Romanos 8 também. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a nudez, eu acrescento, nem você mesmo. E a pessoa, depois desse aconselhamento, ele acaba mudando de rumo, de direção. Ele vai aprender a trabalhar com as dores dele, e aí eu vou acompanhar até onde é possível. Eu gostaria que ficasse para nós nessa noite é que a igreja tem que debruçar sobre esse tema. Temos que estudar. O que nós vamos fazer com isso? Nós não sabemos. Não sei, vocês sabem, mas nós devemos nos colocar como instrumento nas mãos de Deus para poder evitar que isto se alastre. Espero ter colaborado com vocês, de alguma forma, para deixar um pouquinho sobre o assunto. E lógico que o tema é muito grande. Quem sabe em outra oportunidade nós podemos avançar mais. Creio que fica hoje até para a nossa capacidade de reter